Oi, gente. Entrem, por favor. Oi, gente. Voltou. Nossa, gente, faltava 10 segundos pra acabar a live. Você tem noção? Eu perdi a noção do tempo. Foi a culpa da Diane, tá? Que eu acabei e que eu perdi o tempo. Chamei de viu, Di? Ai, Jesus. Diane fala demais, gente. Nossa, eu perdi a noção do tempo. Eu achei que faltava ainda uns 10 minutos, pelo menos. Anotou Ai, as Jesus. perguntas? Não consegui ver todas, gente. Por favor, mandem de novo, tá? Tinha uma pergunta ali que eu não consegui, não deu tempo de Tá, anotar. mas aí eu vou falar quem são meus autores. Então, Judith Sim. McNaught, eu gosto muito da Lisa Kleypas, da Candice Camp. Não No conheço. Nacional... A Candice? Não A conheço a Candice... Candice. Candice. É maravilhosa, também é da velha guarda, né? Eu tenho várias autoras da velha guarda que... Gosto muito da Julia Ah, Quinn também, a Sarah McLean. sabe qual que é a Nacional... minha preferida, assim, de Hum, romance de época, assim, estrangeiro? Eu tenho duas. A Mary Balog, não sei como que pronuncia, não sei se é Balô. assim. Acho que é Balô. É. Mas eu vou falar como se tá escrevendo, porque aí você consegue associar. Aham. E a Judy Garwood. Dos A minha. medievais, né? É, É. Mas também. a Judite tem medieval, né? E é maravilhoso o livro da Judite. Acho que eu tenho esse aqui Eu da acho que Dina. a Julie eu gosto porque tem uma pitada de comédia. Tem uma Ah, tá. A ironia. Judite é mais dramática. Eu amo esse Mas medieval aqui, ó. Esse é maravilhoso, que é da Judite. Eu acho que eu já li a Jude, sim. Mas no medieval também tem a Maya Banks, que eu gosto bastante. Que é os eu livros, os gosto. enredos são mais Nossa, levinhos, nossa, eu né? li ela faz muito tempo, né? Hoje eu não quero saber mais do que isso. É, mas eu gostava também. Lia muito, muito romance de época. Nossa, como eu trabalhava longe pra caramba, era 3 horas de viagem pra ir, 3 horas pra Bem, voltar vou todo dia. voltar. Então, todo dia eu lia um livro. Ai, que Todo dia eu coisa lia um boa. livro. Então, era meu caminho de ida e volta pro trabalho, só E o, lendo rom- romance de época. e o romance de época é muito viciante, né? Eu sempre falo que Nossa, você diz que não gosta porque você nunca leu, porque se você lê, você acaba lendo mais, assim. É uma leitura sim, muito sim. gostosa, Mas eu bem gosto das maravilhosa. edições, aquelas bem antigas, viu? Que eu tenho, Ah, eu assim, bem também, antigas. Eu tenho também. acho que uns 100 daqueles, não são todos, mas eu tenho um Bem monte. romance de banca, né? E isso é uma coisa Sim, muito não, eu tenho, legal. eu comprava em sebo, É. né? Encomendava tudo na estante virtual pra eu levar pro trabalho lendo, sabe? Ah, era Aqueles uma livros época boa, pequenininhos. né? Ah, coisa Ai, mais gente, faz tanto tempo, faz gostosa. mais de 10 anos, 12 anos isso. Credo, acho que faz uns 20. Não, mas é porque quando eu comprava pela internet, então é ainda mais atual. É mais agora, viu? Mas faz uns 10, 12 anos. Por aí, É. mais ou menos. Mas eu gostava muito, muito. Hoje eu já tenho, hoje eu já tô mudei um pouco para dar uma equilibrada, porque você acaba até que Sim. precisando ler outras coisas, que senão você não vai conseguir ler uma coisa que lê todos os dias sempre, né? Ah, concordo. Mas É muito eu bom, acho que tem que assim, dar um dar. equilíbrio. Eu gosto de intercalar, assim. Eu gosto muito, eu consumo muito romance de época, mas eu leio outras coisas também. Nossa, eu leio Porque de tudo. dá um Eu sou bem refresco, né? eclética. É que assim, Sou bem eclética. quando a gente começa a ler muito o mesmo gênero, a gente acaba ficando muito crica também, né? É meio que enjoado. É a mesma coisa que você comer um doce todo dia, aquele mesmo. É, Você enjoa, é a é, mesma coisa. Então, aí eu dou uma equilibrada. Às vezes leio na época. Eu sou muito ficcionada, não pode me dizer drama. Drama com suspense, mistério, essas coisas. Não me Eu fala também que gosto existe, de que eu já fico doida. uma novela mexicana, assim, nossa, adoro. Aquele drama Ai. estilo novela mexicana, amo. Nossa, meu sonho é escrever uma coisa meio mexicana, mas eu não consigo, não tenho esse dom, Não, não. eu tenho Sempre Foi Você, né? Que eu falei, eu comentei antes Uhum. que foi o meu primeiro best-seller. Acabou que é bem novela mexicana, assim, cheio de segredo Adoro, familiar. E é adoro. legal também, né? Porque, não sei, Quando vai ser sai um. revelado esse negócio, a gente sabe das coisas, mas ninguém É, conta. verdade. Adoro, adoro.
Adoro. Tem As- aqui acho que eu me... perguntas. tem, tem. Ah, aqui, ó. Falando de medieval, como foi pra você o processo de escrita da Dama da Floresta? A Gia Oliver, a Ah, autora. oi, Gia, tudo bom? Beijo pra ela. Então, né, eu escrever o medieval foi interessante, assim, também. É um gênero que eu curto também, assim, né? Foi mais ou menos como a Penélope. Eu queria escrever, né? Gosto do gênero, queria escrever. E eu queria escrever, e aí eu lembro que quando eu comecei a imaginar o enredo, ele começou a fluir muito fácil na minha cabeça, né? E claro, né? Quando eu falo começa a fluir na minha cabeça, não precisa se assustar, né? Os autores que estão assistindo não se assustem, porque eu tenho por hábito ler muito conteúdo de história, né? A Diane, ela tem um hobby bem estranho que é ler dissertação de Hein? história. Dissertação. Eu leio dissertação. Ok. Eu adoro essas coisas. É bem louco, né? Uma coisa bem Uhum. diferente, assim. Mas muito do meu conhecimento histórico decorre dessas leituras que eu faço, de ficar fuçando, descobrindo como funcionavam as coisas. E os medievais têm um fato bem interessante, porque o meu irmão, ele era muito fã da, dos Cavaleiros da Távola Redonda e tal. Então, Nossa. assim, eu tenho uma diferença bem grande com os meus irmãos, né? São 15 anos de diferença com meu irmão e 18 com a minha irmã. Eu sou o que a gente chama no sul de raspa do tacho, né? Então, quando eu era criancinha, meu irmão era adolescente e ele vivia envolto com esses livros, né? Júlio Verne também, assim, Sidney Sheldon, enfim, tinha os medievais que ele lia muito. E aí eu peguei gosto pelas lendas de Arthur e aí também as Brumas de Avalon, né? E aí eu comecei a escrever o medieval e aconteceu, o enredo foi surgindo e foi o livro mais rápido que eu escrevi. Em 20 dias o livro estava pronto. E eu escrevia Quê? muito rápido, 20 dias. Aí eu escrevi A Dama da Floresta 20 em 20 dias? dias. 20 dias. E Meu, eu você é uma só máquina, você não é deixava um ser fluir. humano. Você Eu não só é um ser deixava humano, você é uma fluir. máquina. Não, Não, não é não tem possível. Você explicação. precisa, sabe Mas quem? Sabe quem que você tá ah, parecendo? A Meg Cabot, a autora Meg Cabot. Porque ela é um livro atrás do outro. Você tá pensando ela, a Nora Roberts também, que tem 300 livros. elas que se cuidem, né? É, não, elas vão ficar pra trás desse jeito. Vão ficar para trás, né? Mas assim, quando eu consigo captar bem o enredo, e eu tô com vontade de escrever tempo também, né? Porque às vezes acontece de eu ter que atender as demandas jurídicas. Flui muito bem. E A Dama da Floresta é um romance muito, muito querido para mim, assim, porque traz vários conceitos, né? Que eu sempre quis trabalhar em romance de época e que o medieval casou muito bem, que é o papel da mulher, né? É a questão do feminino, né? E então eu tenho uma paixão enorme pela Dama da Floresta. E quando eu coloquei na Amazon, eu não imaginei que ia fazer sucesso, né? E acabou que, como a Penélope, virou uma série. E eu tô contando a história dos filhos da Eileen e do Aaron agora. Aí teve a Princesa da Rosa. E depois, eu acredito que em julho, a gente lança o terceiro livro, que é A Herdeira do Castelo. E ele mistura muito, assim, ele mistura romance, mistura um pouco de suspense, mistura um pouco de aventura. E virou essa. Eu falo, vou colocando elementos ali dentro. É muito interessante, porque a leitora, eu conquistei leitoras que não eram de época com os medievais, né? E que se identificaram. E eu recebo muitas mensagens carinhosas, né? Me chama a atenção os detalhes que as leitoras percebem em A Dama da Floresta, que é a questão da lavanda, né? Porque a Eileen é uma curandeira, então ela manuseia ervas o tempo todo. E as leitoras percebem e elas dizem: Ah, eu fui comprar uma lavanda, comprei uma florzinha de lavanda por causa da Eileen, né? E tem uma leitora que me deu na Bienal agora do Rio até um mimozinho com uma lavanda, olha só. Olha só que linda. Então, é um livro muito querido para mim, assim, me toca muito. A Eileen, a história de vida da Eileen, assim, a superação, o que ela teve que passar para ficar com o seu amor, né? Ela passou por várias adversidades e os enredos medievais, eles
eles tratam muito dessa coisa. É muito diferente do que a gente vive, né? É porque a Sim. Idade Média é muito diferente. Então, eu acredito, né, que eu consegui destacar muito esse papel do feminino em contraposto ao masculino para tentar passar a mensagem de que o feminino e o masculino se unem, né, para gerar a vida. Sim. Vamos dizer que. Ah, tá. Distúrbio.livro disse assim: qual a melhor editora de e-book na opinião de vocês? Não acho Melhor. que. Editora de e-book. Pois De é, eu e-book. vou ficar devendo porque não é A maioria uma. dos autores que postam, que publicam seus livros na Amazon, né? É, Então, que seja não focado acho. em e-book, né? É, Eu acho acho que não que tem uma vamos ficar editora que seja devendo. focada. Tem uma pergunta para você, assim, quando você disse Hum. que não escrevia antes de você descobrir a doença e tudo mais, e como que você descobriu que gostava de escrever romance de época? Porque, né, para você descobrir, como foi essa descoberta, assim? Foi tentativa e erro, eu acho, né? Na verdade, o que eu sabia é que eu gostava de ler época, né? Uhum. Eu gostava de época, mas talvez o meu estilo de escrita auxiliou, né? Porque eu lembro muito de um professor meu da faculdade que ele costumava dizer que a minha escrita era um tanto camaleão, assim, ela meio que se adequava, né? E eu também passei por. Eu fui estagiária de juiz, eu fui. E assim, eu tinha que redigir sentença, mas eu também tinha que redigir sentenças mais ou menos de acordo com o que o juiz pedia, né? E são exercícios que a gente faz ao longo da vida com a escrita que vão te preparando para determinados tipos de texto. O romance de época, ele juntou talvez essa minha facilidade, como disse o meu professor, de ser camaleão com a escrita, né, de poder se adequar com os estilos, com esse minha grande paixão que é estudar o passado, né? Eu sempre li muito livro de história, eu sempre me interessei muito. Eu lembro que quando eu lia romances, os meus primeiros romances de época que eu li ainda em formato de banca, às vezes eu me chamava atenção um fato histórico e eu ia pesquisar sobre ele. Então eu fui adquirindo conhecimento, né, da história, de como as coisas aconteciam. Eu gosto muito de museu também, então passear com a Diane, assim, fazer uma viagem com a Diane, tem que esquecer um É para ir para pouco o museu. shopping, essas coisas, porque eu passo horas dentro de museu, Eu assim, também, eu lendo, também. lendo as coisinhas, assim. Então, isso tudo foi agregando ao longo da minha vida, e quando eu fui escrever o romance de época, o meu primeiro romance de época, eu acho que eu já tinha muito conhecimento para colocar no papel. Acho que isso facilitou também. E geralmente as autoras me perguntam, né, dicas para escrever romance de época. Tem que gostar de história, gente. Não tem como fugir disso. Não dá para imaginar um enredo e jogar esse enredo dentro de um outro século. Você tem que entender o que acontecia naquele século, o que as pessoas faziam, né? O que as pessoas talvez comiam, como elas se dirigiam uma para outra. Uma curiosidade, assim, que eu costumo escrever mocinhas muito à frente do seu tempo, né, Grazi? E aí as Não pessoas tem dizem, como fugir, né? mas é muito ficção. Não é muito ficção, né? Por exemplo, a Irene, eu sempre cito a Irene de Um Duque para Irene, que é o quinto livro da série Belle Époque, ela foi baseada numa primeira dama brasileira, a Nair de Tefé, que foi eu acredito que foi a primeira brasileira a usar calças. Então, assim, as pessoas, a gente tem que entender uma coisa: se nós estamos aqui hoje conversando, se nós mulheres estamos aqui fazendo faculdade, pós-graduação, viajando Votando. sozinha, votando, dirigindo, decidindo com quem nós vamos nos casar, usando calça, saia ou bermuda, salto alto, tênis ou sapatilha, é porque outras antes de nós ousaram fazer diferente. A gente tem que ter isso em Exatamente. mente. E assim, um outro personagem que eu cito para ilustrar essa minha fala é o Yuri de Uma Paixão para a Flora, né? Que o Yuri é um mafioso russo, né?
O Yuri foi totalmente baseado na personalidade de uma personalidade histórica do Rio de Janeiro, que é considerado o primeiro, a primeira pessoa do jogo do bicho, algo assim, sabe? Então, são comportamentos que hoje nos parecem muito comuns e que a gente pergunta, nossa, mas existia aquilo naquela época? Existiu, só não era tão comum quanto agora, né? Então, assim, quem escreve romance de época tem que ter essa curiosidade, né? De descobrir, de desvendar, de entender o passado. Se você tem essa vontade, eu acho que é grande parte do romance de época você já sacou, né? Tem uma pergunta aqui da Gia que eu também queria fazer, que você estava falando que você escreve um livro por mês. Ela pergunta se você consegue escrever todo dia e segue uma meta ou aproveita o dia que está mais inspirada e fica ali horas e horas até concluir aquela parte que planeja. Então, assim, de novo, eu trago muito da minha personalidade de advogada, né? E tem que estar sempre me policiando para não exagerar. Mas eu sou virginiana, né? Então acho que explica muito, né? Eu sou muito perseverante, sou muito organizada. E eu costumo sempre escrever um pouquinho por dia. Mas também eu não me cobro, assim, exacerbadamente por não ter escrito. Mas quem quer realmente produzir, né, na escrita, precisa ter uma rotina de trabalho. Você tem que estabelecer, não, pode estabelecer metas. Eu vou escrever tantos K no dia, né? Porque aí você estabelece, você evita a procrastinação. Você não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, eu sempre procuro escrever um pouco por dia. Eu não costumo escrever nos finais de semana, a não ser, por exemplo, eu tenho o projeto Damas do Romance, que eu escrevo com a Flávia Padula. Então, no caso, a gente tem uma agenda um pouquinho mais organizada e a gente precisa escrever mais ou menos na mesma sintonia, né? Porque são duologias, né? São séries que tem que ter um casamento. Então, a gente também não pode, tipo, eu hoje vou escrever o que eu quero e a minha colega vai escrever o que eu quero. Vai ter que se adequar. Não vai casar, né? Então, essa agenda ela é bem mais cuidada, a gente procura cumprir prazos direitinho. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar no sábado para dar conta, para poder lançar o livro, enfim, poder chegar com ela no final do livro. Mas, assim, é muito tranquila a minha rotina, né? Eu procuro ter essa rotina de escrita, escrever um pouquinho por dia, mas também eu não me cobro tanto, né? Não coloco metas que eu não vou conseguir cumprir. Por exemplo, agora a gente está na quarentena, né? Claro que eu estou produzindo menos do que eu produzia antes, porque eu tenho que dar mais atenção para o meu filho. Tem a questão... muitas vezes eu caio de cama também, né? Porque as dores me chegam e me colocam de cama. Mas a ideia é não se pressionar exageradamente, estabelecer metas que você possa cumprir, né? Não também ficar muito preocupado que entrou em bloqueio, parte para outro livro. Basicamente é assim que eu trabalho, sabe? Não tento... Não, Tô aprendendo perto da minha bastante, viu? rotina, perto da minha rotina de advogado é bem tranquilo. A Dia falou que ela ama história desde o ensino médio. Ela foi semifinalista de Olimpíadas de História em 2011. Opa, E daí deu vem a uma paixão por travadinha. história. Ai. A Gia falou que ela foi semifinalista de História em 2011. Ela gosta de Hum, história bastante, ela gosta muito. A Jamile tá perguntando se você cria sinopse primeiro ou depois da história concluída. eu Você queria tem aquela sinopse. dificuldade com a sinopse? Sério? Não, primeiro sai a sinopse e depois o resto. Gente do céu. Você E é é completamente interessante. diferente. Eu saí da curva, assim, é por isso que eu falo, né? As pessoas, eu saí totalmente da curva. Mas Totalmente. assim, a escrita para mim, ela é um grito de liberdade, né? É a minha rebeldia. E eu faço umas coisas bem diferentes, né? O Belle Époque é toda escrita em primeira pessoa, não é comum romance de época ser em primeira pessoa, né? É mais comum a terceira pessoa. Porque assim, eu sou muito organizada. Quem me conhece no dia a dia e até me acompanhou enquanto advogada, eu sou muito organizada, metódica, sou chata, perfeccionista.
Então, quando eu resolvi escrever, eu resolvi ser o que eu queria ser. Então, eu abro meu arquivo no computador e eu deixo a imaginação fluir. E eu não Vai me indo. prendo muito a detalhes, regras, técnicas. Só que, claro, né, como tem essa questão da formação anterior, algumas coisas permanecem. Eu vou precisar da sinopse. A sinopse funciona como o esqueleto do meu livro. Então eu sento e escrevo a sinopse. E se eu tento escrever sem a sinopse, não flui tão bem se a sinopse está pronta. Geralmente tem Nossa, título também. Eu abro com o título, com a sinopse e vai indo. mas aí E eu depois você escrevo. chega a alterar alguma coisa depois ou já fica aquilo mesmo? Dificilmente eu altero, assim. Dificilmente. O que mais altera no Damas do Romance, né? Porque também a gente trabalha a quatro mãos. Então tem que ter essa flexibilidade. Eu não faço roteiro, não tenho roteiro, eu não tenho. Tipo, tem algumas anotações aqui, assim, esses papéis perdidos aqui, ó, do novo romance. Uhum. Mas eu abro o capítulo um e na minha cabeça se forma o começo, o início, o meio e o fim do capítulo. Vou pro capítulo 2, eu não volto para trás para escrever, vai seguindo. Quando eu vejo o livro tá pronto. Caraca, meu. É, a Gabi Lutberg está perguntando se você começa a escrever já tendo em mente como a história vai terminar ou tudo vai sendo construído à medida que você escreve. Eu sei da onde eu vou partir e aonde eu vou chegar. Aí é bem interessante, porque a história ela vem, a criatividade ela acontece com o começo e o fim. Eu sofro um pouquinho no meio, assim. Eu dou umas empacadinhas no meio, né? E às vezes eu fico falando, nossa, já vou escrever o final de uma vez, né? Porque ficar enrolando, né? Pra quê? Mas acontece como vai ser o final. Eu sei aonde eu quero chegar. A Gia falou que ela tem problemas com relação à sinopse. Gia, não é só você não, eu também, viu? Eu também, viu? Te entendo completamente. Eu não. Não, pra você ter uma noção, eu terminei um livro. Eu escrevi, eu até que escrevi ele rápido, escrevi ele em quase um mês e meio. Foi como você, foi 100K de palavras. 106. Mas é por causa do Nano, né? Que eu fiz o Nano e eu escrevi Uhum. 2 a 3K por dia. Meu Né? Às Deus, vezes chegava a 5. se eu entro no Nanu, eu não, isso não Não, aí você serve pra escreve mim. 5. Você escreve 5 Eu não livros. faço mais nada da vida, daí eu só fico nisso, assim. Não serve pra Diane isso. Não, mas eu escrevia 2 horas por dia. Se eu sentar pra escrever, eu consigo. O negócio é que eu fico procrastinando mesmo, sabe? Eu tenho que É a procrastinação. O que é, mata com o autor é a procrastinação. nossa, sabe? O negócio eu preciso equilibrar isso. Eu tava conseguindo, aí acabei desequilibrando quando chega no final do ano, né? Final do ano você sabe, né? Não, e aí Dezembro, quando chegou março, não, agora a coisa vai, quarentena. aí chegou a quarentena. Exatamente. Então, assim, eu escrevi esse livro, eu terminei, né? Na verdade, ele é uma duologia. Eu terminei o primeiro livro, comecei o segundo, tava com 10 capítulos do segundo. E meus capítulos não são pequenos, eles são de até umas 7 páginas, sabe? Não são Aham. pequenos. Aí eu falei assim, não, tem que fazer sinopse. Né? E eu já tinha começado a história, não tinha feito a sinopse ainda. Fui fazer, eu fiz um resumo da história e eu contei toda a história. Não, mas Aí uma essa. amiga minha foi e tirou, sabe? Tirou um montão de frases. Ah, agora essa sinopse tá pronta. A minha amiga fez a sinopse. Porque assim, eu não tava conseguindo, eu não consigo fazer. Senão não adianta. Se alguém não cortar as partes, eu vou contar tudo na sinopse, ninguém vai precisar ler o livro. Mas então, é interessante fazer a sinopse antes para evitar essa sensação de resumo, né? Porque na Ah, mas verdade, isso eu não consigo. porque você coloca no papel a ideia que você tem do teu enredo. E Uhum. aí é uma dica que funciona para mim, porque eu tenho a ideia, eu coloquei no papel, é a sinopse, não, Ah, você vai colocar pro teu leitor aquilo que te instigou enquanto autora, né? o problema é porque eu já sabia o começo, o meio e o fim todinho, todos os detalhes. Então eu seguia um roteiro em todo o livro. Então, assim, do mesmo jeito, se eu fosse colocar antes, eu ia contar tudo do mesmo jeito, entendeu? Porque eu tenho que contar. Se eu não fizer, eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Eu escrevo bastante livros e a minha vida inteira, sempre, nas minhas sinopses, eu contava demais. Eu tinha que ter alguém para fazer os cortes Os para mim. condições.
Não É, tinha esse negócio de ser misteriosa. Na sinopse, não. Eu sou misteriosa na história, mas na sinopse eu não consigo, não. Eu sou a primeira a dar spoiler. ah, mas é. Na sinopse, Sabe? daí, pois é. Não. Então é por isso que eu falo assim, ó, eu escrevo, já sei quem vai fazer, vai cortar pra mim, ela só corta. Mas tá funcionando, não tá? Dá certo, É o dá que certo. importa, assim, ó. O negócio não é estressar, não. Se tá funcionando com a É, ajuda da amiga, é o que vale, assim. bem que graças a Deus, Lud, muito obrigada, viu? Não, mas até hoje eu não lancei o livro, né? Tô com o livro guardado, eu não lancei. Não, é sério, pra você ver. É aqui, ó. É que eu falei que só ia, se eu fosse lançar, só ia lançar quando o segundo estivesse pronto. Ah, sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu não queria ter um tempo pra escrever, lançar e ficar, por É exemplo, que eu a sei que eu questão tenho da esse negócio de pressão, procrastinar. né? Exatamente, exatamente. A pressão, às vezes, atrapalha a nossa criatividade. Não adianta, né? E não falo nem da pressão do leitor, mas a pressão que a gente se coloca pra gente mesmo, né? Sim, sim. Aí a Jamie tá perguntando que se seu livro fosse para a Netflix Brasil, quais atores você escolheria para representar o papel de seus personagens? Ah, Por meu favor, me Deus do diz que céu. pelo menos Ai, cara, como é que é o nome dele? Ele é muito fofo. É... Ah, ele fez A Caça das Sete Mulheres, aquele que tinha o... Sim, então, né? É... Vamos usar Homens do Sul, né? Homens do Sul tem Ah, que ser o Thiago Lacerda como Mateu, né? ah, Como é que é? A Camila Morgado como a Aurora. Que eu uso eles como avatares, né? já se inspira neles, né? Ah, você se inspira É, bastante na Casa das Sete Mulheres. eu usei eles como avatares, na verdade. Mas assim, é muito doido, né? Porque é um problema que eu trago para as minhas leitoras, porque eu não costumo visualizar avatares para o personagem chega e aí depois, meu Deus, achar avatar para eles não é fácil. Nossa, também acho. Só E ilustrando, né? só ilustrando, pelo amor de Deus, é muito complicado, assim. Geralmente eu posto as histórias do Notepad, são elas que escolhem, assim, os avatares. E eu acho que legal é isso, assim, é que eu sou velhinha, né? Eu já tenho quase 40 anos. Nossa, Então eu não tenho também essa tô. necessidade. Eu não tenho essa necessidade visual, assim, de a todo momento tá. Porque, sei lá, eu acostumei a ler e imaginar os personagens. E isso também tem um lado negativo, né? Porque a gente vai ler o livro e depois vai assistir o filme e diz, não é. Aquele personagem não é. Não imaginei ele assim. Ele não é assim. Então chega a dar uma decepção, né? É. Mas eu acho que o Thiago Lacerda daria um bom Mateu, viu? Ele é ótimo, né? É. Mas acho que ele Não, mas estaria tem meio outra velhinho também. pro papel, né? Se É, fosse agora, agora, ele né? estaria mais Se velhinho, fosse não na sei. época das Casas das Sete Mulheres, né? Ia rolar bem, né? Ele e a, Ai, gente. ele e a que fazia a Manuela, né? Que é a Camila Morgado. Que é Caramba, eu tenho. Caramba, como é que é o nome dele? Vou ter que pesquisar no Google. Como é que é o nome dele? Ele fez A Casa das Sete Mulheres. É, o que tinha morreu lá. o O que morreu ficou fantasma. É o. dos caixadinhos. É! Ele daria um ótimo. O Peter, da amante do alemão, né? Ele daria um ótimo. Combina, né? Cara, eu Combina. esqueci o nome dele. Eu também deu um branco. Não é Thiago Thiago alguma coisa? Fragoso. Thiago Fragoso. Eu tive que pesquisar aqui no Google, tá? Ainda bem que tem o Google. É, então vamos voltar de novo para falar o que a gente ia falar. Nossa, a gente andou e ia falar, sabe do quê? Da caixa, Ah, da vamos box. falar da caixa. Vamos falar. Estou Gente, a gente ansiosa pela falou, veja minha lá, falou caixa. mais de uma hora. Mais de Olha uma hora e não aqui. falando da caixa. Ai, que lindo, deixa eu ver. Mostra de Tem um... novo. Olha, gente, que lindo. Gente, essa capa tá maravilhosa, né? Vamos ser Tá, sinceros. né? Apaixonada por essa capa. Uhum. E Linda, a nossa. caixa. E eu não vejo a hora de receber a minha caixa. Aí eu prometo que eu E... vou gravar um vídeo fazer pra. uma. Não, tá muito linda, né? Depois eu vou Tá. desfilar com os meus itens por aí. A minha Por favor, você vai viajar, bolsinha. você leva a sua mochila. Aí eu vou falar, olha aqui, sou eu.
A Sou máscara eu. também. Essa sou eu, fui eu que escrevi. Ai, é lindo, né? A Nossa, caixa tá ficou muito muito legal, né? linda. Eu achei que a capa, ela combinou muito com com a almofada. Fica bem legal, né? Você viu? Ficou muito lindo. Não, não vejo a hora. Gente, E o Maria. cote também, aquela almofadinha com o cote, Grazi, maravilhoso, né? Ficou, né? Você Ficou guti gostou? guti. É o Eu Gucci amei. Gucci. E Então, eu aí tive eu que tô. selecionar qual delas eu ia colocar que você me mandou, né? Eu Sim, pensei, e agora? porque Qual que eu ponho? a Grazi me Aí eu, pediu cotes, eu mandei um monte de cotes pra foi, ela. Eu disse, né? ah, você Aí eu pensei, escolhe. qual que é? Aí eu pensei, vou escolher um assim, né? Mas eu escolhi o que eu mais gostei, tá? Eu fui pelo meu gosto. Mas Foi o que eu mais ficou gostei, assim. maravilhoso, super Ficou lindo, né? combinou. E Ficou a lindo, caixa, cara. gente, tá maravilhosa. É, Veio um quando monte de a coisa. Grazi me mostrou. Hum, E vai ter dentro da caixa que hum. você vai mandar junto, né? Que a gente mandou fazer os cartõezinhos postais, né? Que você vai autografar, Vou né? Para autografar. quem Pessoal, adquirir a caixa vai com o autógrafo da Diane. Vocês não querem autógrafo da Diane, gente? Pelo amor de Deus, eu quero, eu vou querer um, viu? com Eu já falei que eu quero uma dedicatória. caixa, exatamente, por favor, né? No mínimo, né? Eu fiz a ilustração das coisas. Verdade. Não, e o card, o postalzinho tá lindo, gente. Tá lindo, Maravilhoso gente. também. Lindo, lindo, Um lindo. mimo. Vai ser, É, assim, um presente pra vocês, assim. Já é. imaginou chegar em casa, assim, e abrir aquela caixa Nossa, cheia de coisa vai tá linda? lindo. Olha, Linda, Grazi, eu linda. não imaginava. Quando a Val e a Grazi me convidaram para publicar Ensaio de Borboleta, gente, eu não imaginava que ia ser tão lindo. Aí, conforme elas iam me mostrando as artes e as ideias e os planos, eu ficava, nossa, tá muito lindo! Aí É pra agora eu apaixonar, tô né? aqui que não me aguento de vontade de receber minha caixa surpresa, com aquela coisa linda. Tá Não, maravilhosa, gente. gente. Vamos, aproveite, adquirir, né? Que Sim. Não deixe de entrar lá, fantasticboxofbooks.com. Vou botar aqui o endereço pra vocês, para vocês verem isso. lá. Nosso. Gente, tá a coisa mais linda. Não é porque a gente que tá produzindo e tudo mais, sabe? Mas é porque tá muito bonito mesmo. Foi um dengo mesmo, né? Ficou um denguinho. E eu gosto de fazer, eu gosto de coisas bonitas, assim, sabe? Com esses efeitos, achei que ficou coisa mais Não, linda. e o Mas livro, posso é, falar, Grazi, do livro? você vai dar spoiler do que tem dentro? De como Não, ele tipo, tá? Ah, não, pode falar, vai, fala, fala, eu não vou fala. falar o que eu escrevi no livro. Não, mas pode falar Não, o livro da... tá muito lindo. Quando eu recebi a amostrinha, né, para aprovar, meu Deus do céu. Gente, tem página colorida dentro do livro. Cheia de borboletinha. Tá um mimo só. Eu só Sim. faço mostrar esse livro para todo mundo, Grazi, porque eu falo, não, você Sério? tem que comprar esse livro. Ele tá lindo, Só ele é tem. porque tá todo lindo dentro, né? Não, As pessoas realmente. devem achar essa autora adora o que Não, mas faz, assim, mas tá lindo, tá muito tá. lindo. Foi assim, e eu Quando tenho eu que dizer falei com a que Val, quando eu falei com a Val, eu hum, falei assim, Val, a gente podia fazer, a capa é tão bonita, a gente podia fazer umas páginas coloridas dentro dele. A Val, ela é do tipo que aceita qualquer coisa que eu digo, ah, sabe? Assim, que eu a, dou de ideia, ela fala assim, faz, Grazi, faz. Aí a eu falei assim, Val tá é bom, vou uma fazer. a Tipo, Val eu é falei assim, tá incrível. bom, né? Tá bom, vou fazer, né? Mas ficou um dengo mesmo, ficou muito bonito Não, dentro. ficou É o lindo, ficou segundo que eu lindo. faço colorido, né? É o segundo livro que eu faço colorido, que vai também ter. A edição impressa de Ensaios de Borboletas tá um Tá. luxo, gente. Tá maravilhosa. Assim, eu não vejo a hora de pegar esse livro em mãos, assim, e mostrar para todo mundo, porque eu fiquei encantada com o trabalho assim, de diagramação dentro. A capa é maravilhosa, mas assim, vocês conseguiram levar para dentro do livro essa beleza. Então, É Tu vai apaixonante, folhando, né? você vai folhando assim, você fica, nossa, que maravilha. E é um livro tão especial para mim, porque diferentemente, não que os outros não sejam especiais, né? Sim, Cada um deles ocupa um lugar no meu coração. Mas é um livro que conta a parte da minha vida, né? É quase uma autobiografia. Então, todo sim. esse carinho que a The Books teve comigo e com o Ensaios de Borboleta, nossa, gente, eu
Eu sou extremamente grata, assim, Ai, que lindo. pela oportunidade de fazer parte desse sonho, assim, vocês terem abraçado comigo. E daqui a pouco eu vou chorar, assim, porque eu já choro com as mensagens que eu recebo das leitoras de ensaios de borboleta. E agora poder transformar esse sonho, não deixa de ser um sonho, né? Porque Sim. eu sei que tem muitas meninas esperando o livro impresso, né? Porque eu só tinha no e-book. E é um sonho que vai se concretizar de uma forma tão linda, assim, com tanta delicadeza envolvida. Gente, olha, adquiram essa caixa que tá linda demais. Tem a sacolinha, Ah, né? muito bom. A Tem a mochilinha, mochilinha para tem, vocês andarem na rua com ela para carregar as coisas, tem né? mais as almofadinhas, que tem Tem. corte na almofadinha. Tem mais o quê? Além do livro da. Tem a máscara. Tem a máscara. Tem a E eu máscara. uso. Aí eu uso máscara para meditar, né, gente? Que eu medito junto com a aromaterapia. E Ah, então já aí sabe que agora vai vai ser usar, né? um nojo, assim, né? Vai ser um nojo, né? Eu meditando com a minha máscara. Não Eu aguento. preciso da máscara para meditar, porque a Diana ela é tão agitada. Não me parece que ela é agitada, né? Que ela precisa de ficar na escuridão, assim, pra relaxar. Não, já tô me sentindo, né? Com essa máscara, sacolinha, mochilinha, não sacolinha, coisa É, vai o mais cartão demodê. postal, autografado por O você. cartão postal. Vai uma As capa de meninas estão pedindo página. do sorteio, Grazi. Eu não, a Val não me falou se ia ter sorteio. Ela falou que vai ter sorteio, gente? Deixa eu ver aqui na postagem. Ela me falou que ia ter sorteio, senão já tinha acontecido. Você tá falando mais uma hora já quem tá na live? É, faz sorteio, eles estão pedindo sorteio. Então vamos Mas não deixar fazer sorteio, registrado. vai ter que ser improviso, porque a gente não anotou o nome das pessoas que estavam na outra live, nem nessa. Ah, verdade, Pois verdade. é, porque eu tinha que ter anotado. Daí Eu não fica sabia que ia ter, injusto, mas eu vou fazer né? o seguinte, eu vou fazer o seguinte, nessa semana eu vou fazer uma arte pra gente fazer uma. Assim que acabar o prazo de venda da box, a gente vai abrir o sorteio também Ah, bem lembrado, né? de marcador e cartão postal. Assinado por Isso, você. Tá? Aí isso. Aí pra semana a gente. compensar o dia. É, pra gente Exatamente, vamos fazer hoje. fazer. Pra E a gente box, compensar a live. a venda da box vai até dia 11. Isso, Dia né? 12, dia Dia 12. 12. Então, Dia assim, ó, 12. edição limitada. É uma Sim, edição de luxo, muito delicada, maravilhosa e ilimitada. Tem que aproveitar sim. essa semana. E tá lindo demais, assim. Eu tô babando, assim. Nossa, eu fiquei babando quando a Grazi me mostrou. Eu disse, meu Deus do céu, não, tá muito lindo, né? Maravilhoso. Aproveite. Foi, Posso responder uma é, perguntinha aqui? Que passou? pode. Ah, Gabi. Oi, Gabi. Para escrever romance de época, precisa ter a sensibilidade aflorada ou que te inspira para escrever as partes românticas? Você disse que lê dissertações, lê filosofia também ou só história? Eu leio de tudo, né? Tá, Gabi? E eu escrevo, eu escrevo assim umas cenas bem hot, né? Não nego, não. Mas Lógico, é tem que que eu ter a acho que pegada, né? tem que ter pegada. Romance de época tem que ter pegada. Então, assim, né? Mas eu acho que eu sou muito romântica, então isso ajuda também, né? Ah, E você é essa coisa do. romântica? Eu sou romântica. Eu me considero romântica. E aí isso ajuda a escrever essas cenas mais, né? Amorzinhos e tal. Enfim. Eu leio filosofia, gosto de ler filosofia também. Gosto, não só leio E você, história. seus livros têm, além do ensaio de Google, tem muita coisa, muita reflexão, assim, uma coisa como se fosse uma conversa consigo mesma, né? Nos seus Oh, livros é, tem algumas reflexões, assim, nos outros? eu acho que tem, sim. Todos eles têm um pouco disso. Ou, uns têm mais do que outros, né? Mas eu sempre procuro trazer uma mensagem. Para todo livro que eu escrevo, eu procuro trazer uma mensagem. Às vezes, essa mensagem não está tão assim expressa, ela é um pouco mais implícita, mas ela existe. Eu tenho para mim, assim, eu não sei, eu enquanto leitora e nesses meus 38 anos de vida, os livros sempre me trouxeram ensinamentos também, né? Conforme vai passando o tempo, eu acho que eu sempre costumo dizer que não existe livro bom nem ruim, existe o livro perfeito para a época em que você está, né?
que um livro que eu li lá aos 15 anos, talvez agora já não vai mais fazer sentido, né? Sim, Eu vou achar ele enfadonho, ou vou dizer, não é bem assim. Enfim, mas naquele momento que eu li, ele me trouxe um ensinamento. Então, quando eu vou escrever, eu procuro levar um ensinamento também para o meu leitor, né? Eu não digo ensinamento propriamente dito, mas se eu conseguir fazer com que ele reflita sobre determinado assunto, tema, eu acho que eu já cumpri um grande papel, né? sim. Então, é mais ou menos assim que eu encaro meu trabalho de escrita. E isso é muito, vamos dizer, traz uma satisfação, né? Sim. Ô, Di, você já fez algum outro livro em físico ou você nunca tinha feito livro físico? Eu tenho, deixa eu ver, tenho os 3 primeiros da Belle Époque, né? Tenho Quando Ela Chegou e tem Sempre Foi Você em físico. E agora Ensaios de Borboleta. Que vai bem especial, né? Bem especial. Por favor, mandem logo para mim, porque as minhas lombrigas não aguentam mais. Não Ai, aguentam ai. mais. Não, e pior que vai, só lá pro dia 25 que a gente vai começar a enviar as caixas, né? Então, Ai, meu Deus, não faz é, isso comigo, não, vou ter que né? sofrer. Aí eu fico olhando pra Infelizmente. arte. Eu fico olhando pra arte, imaginando. Tá lindo, dá vontade de pegar e segurar e fofar, não dá? Dá, Eu tenho dá, vontade. dá muita Então, gente, não vontade. deixe de comprar, tá? Porque tá a coisa mais linda. Realmente tá muito linda. A gente fez um trabalho bem bacana. Né? Porque eu faço parte, mas foi um trabalho muito bacana, bem diferente, né? Acho que você não estava esperando por isso. Não, não estava. Ficou maravilhoso, gente. Foi uma Quando eu surpresa. vi, quando eu vi que esse mês era o mês da fibromialgia, eu falei assim, não, tem que ser esse mês, tem que ser nesse mês, né? Tem. Até porque também é o mês das mães, então achei que tinha tudo a ver, né? Tinha. Exatamente, exatamente. Até porque o Augusto, né? Quem me acompanha conhece o Augusto, né? O meu filho. Ele foi muito importante para mim nessa caminhada, assim. Eu acho que 50% da minha força de vontade veio do meu filho, né? Então é muito simbólico nós lançarmos, né? Ensaios de borboleta no formato impresso, numa caixa lindíssima, né? Cheio de mimos para as mamães e para quem não é mamãe também, né? Sim, é para Porque todo mundo que gosta de para ler. todo mundo. Então, assim, nossa, tô muito emocionada com todo esse carinho da The Books, com ensaios de borboleta, comigo, com esse cuidado em fazer, assim, deixar tudo tão lindo e tão perfeito. Não vejo a hora de abrir a minha caixinha, assim, e ficar exibindo para todo mundo. Diane Berg vai Hein? ser um nojo. Ai, eu quero altas fotos, viu? Altas fotos. Aguente a modelo, aguente. Ô, Di, sabe o que eu tava pensando? Acho que seria bacana, em vez de a gente fazer depois. Apesar que vai dar um dia depois, né? No dia 13, o dia que é o Dia Mundial da Conscientização da Fibromialgia, a gente fazer um sorteio. Bem legal, bem No legal. dia, no dia, eu acho que vai ficar muito legal. Bem Eu, legal eu, eu, mesmo. eu mandei. Você conhece a Natane Teixeira, a autora? Eu Sim, mandei a foto dessa box pra ela. Ela tá pirando aqui, mandando mensagem no WhatsApp, tá? mas assim, ó, eu não sei, não dá pra. Não, a gente não resiste, gente. Não tem como Ela falou assim, pelo resistir. amor de Deus, essa de ensaio de borboleta tá demais. Maravilhoso. Eu não, olha, tá incrível. Todo mundo que eu mostrei ficou assim, ó, queixo caído, babando, porque tá lindo, lindo, lindo demais. Sim. Meninas que estão nos acompanhando e meninos aqui na live, corram pro Insta da The Books pra conferir o que a gente tá falando, A viu? gente tá colocando o link direto do site da editora pra ir direto pra venda, tá? Pra compra Uhum. já no. É que eu acho bacana a gente fazer essa ligação, tá? Não, e assim, eu Pra, vou mostrar o marcador para ter noção um pouquinho da é, arte, né? É toda é. baseada nessa. Eu abro aqui também pra mostrar, mas não vai ficar aquela qualidade, mas eu abro. Eu deixei até aberto aqui pra Mostra, mostrar pra mostra. vocês, gente, pra vocês pirarem. Porque eu gosto mesmo. Olha, gente. Isso aqui é só uma parte, tá? Porque esse aqui ainda vai cartão postal, vai Olha só, livro. eu tô doida pela mochilinha e pela almofadinha com corte. Essa Olha, almofadinha gente, e que essa lindo. boa.
essa. Não, eu não vejo a hora, o Grazi, de a pessoa dizer, nossa, quem que é a Diane? E eu, Adorei. Não, e você não sabe, tá completando a segunda hora, tá? Você acredita? daí eu nem gosto de falar, né? Nunca mais me convidam para uma live, gente. Não, a gente faz de novo. Pode Eu fazer falo direto, não tem muito. problema. Eu Não tem adoro problema. conversar. É. Então é isso, de muito, muito obrigada, gente. Não deixa de conhecer a Box, tá? Tá bem bacana. Acessem lá, fantasticbox.offbooks.com. Se vocês quiserem, a gente tem, o link tá ali também no nosso perfil, tá? O link da compra da Box tá direto no nosso perfil. Já vai Não direto pro percam site do tempo, papai. né? Não, Só não até deixe de dia comprar. 12, meninas. Só até dia Tempo 12. limitado, viu? Tempo É. limitado, vamos comprar. E, ai, gente, eu não vejo a hora de pegar no meu colo e abraçar, sabe? Você vai Tô abraçar louca. antes que eu sei, né? Porque eu moro quase É, na Patagônia, tudo você demora para mora do chegar. lado É outro país, não é nem Brasil, mas Tô quase lá na Patagônia, até chegar em mim, a Grazi já é, já peguei a ostentou, minha, já. já ostentou a box dela, todos os itens da box, e eu fico chupando o Nossa, dedo, né? mas olha, vou te dizer uma coisa, que eu tô com muito mais curiosidade pra ver é o livro dentro. Ah, então, o livro, O livro. Eu tô louca, eu tô com muita curiosidade de ver. ele ficou Porque assim, muito lindo. como eu disse pra você, é o segundo livro com páginas coloridas, né, que eu faço. E é o segundo e o seu saiu primeiro, vai sair primeiro, e o segundo que eu fiz ainda não vai sair só, acho que só até o final do mês. Então, Estreia! então assim, eu nunca tinha feito páginas coloridas, esse é o primeiro. Eu Ai, tô meu assim, Deus. ansiosa Não, pra mas ver. eu dei um grito quando eu cheguei na parte do colorido, eu dei um grito, assim, aqui em casa. Então, o meu marido até ficou meio. Porque tá muito lindo. Não, Tá, tá muito lindo. tá, O livro tá. todo, a arte do livro, assim, o visual do livro. E quando E você, eu não tava, eu achei que você ia pedir pra fazer muita alteração, sabe? E eu achei, né, que você ia falar, nossa, muda isso, muda aquilo, mas não. mas é que tá Você já foi, não, perfeito. Mas é muito certo. legal isso, quando tem essa sinergia, né? Sim, Eu acredito muito nessas coisas, que as coisas elas acontecem por razões, né? E quando sim. acontece com tudo dá certinho, o resultado fica impecável, né? E vocês conseguiram abstrair e pegar muito bem essa ideia do livro, assim, o que, que é os Uhum. ensaios de As borboletas, né? borboletinhas, ai. E as borboletas, elas têm um significado muito intenso para a fibromialgia, é o símbolo da fibromialgia, Sim, por porque isso tem. que por isso que eu coloquei as borboletas, porque além de ser o nome, mas aí eu pesquisei qual era o símbolo da fibromialgia e eu pensei, nossa, é borboleta. Agora eu entendi o É, porque nome, né? exatamente. E aí, se vocês querem saber por que que são as borboletas, é só ler ensaios de borboleta que lá eu conto também. Exatamente, exatamente. E ela Tem um conta. ensaio lá. Depois da diagrama, que eu fui fazer a diagramação que eu li e eu descobri por quê, né? Aí, pronto. Aí foi a ideia das borboletinhas nos detalhes. Ai, Jesus. Ai, travou, agora Voltou, voltou. voltou. É, Você mas conseguiu me então, escutar o que eu estava falando? não. Que é a experiência, assim, claro que eu não li no papel, né? A amostra veio em digital, mas assim, você tá lendo e você vê a abertura com as borboletinhas e tal. E aí, de repente, abre as páginas, assim, e vem aquela explosão de cores, sabe? É uma experiência sensorial bem diferente, mas é É, tão agradável que a gente está sim, sempre acostumado a pegar o livro e esperando o preto e branco, né? sim, E aí então, tu por tá isso. lendo e aquela não sei, combinou muito com a proposta do livro, tá? Assim, mágico. E aí, o pessoal que tá nos assistindo, que vai comprar box, que vai ler ensaios de borboleta, conta pra Com gente se certeza. teve essa experiência, assim, com as folhinhas coloridas, se não dá Sim, um tchan pra leitura. Eu não sei se a exatamente. Grazi sentiu, né? Mas eu senti. Ah, eu senti, na hora que eu vi ele, depois que eu fiz e tal, e depois eu fui ver ele no, como do mesmo jeito que você abriu, que é ele como se tivesse aberto, um livro aberto.
Eu senti a mesma coisa. Eu imagino como ele vai ser pessoalmente. Meu coração não aguenta. É, né? Nossa, eu tô Ai, doida, nossa, não, doida. Dá uma coisa não. no coração. Mas então é isso, viu? A Então gente é já tá indo pra isso. segunda hora. É, não, já tá faz 2 horas que a gente tá na live, você tem noção? Não, juntou nós duas, pelo jeito, altos papos, né? Vamos fazer a Eu não sei, chamada a de gente vídeo. deve fazer uma chamada vídeo, uma sala de É, uma pra gente conversar, conferência. porque. Eu acho que nós perdemos É, algumas perguntas aqui, mas aí assim, a é, gente pede desculpas e aí, quem sim. sabe numa É, eu próxima sempre. live a Depois, qualquer gente. coisa, se você quiser ver as perguntas, a live vai estar rodando até amanhã aqui. Aí, se você quiser ver algumas perguntas e fazer uns vídeos para responder essas perguntas, fique à vontade, tá? Aí você faz lá no seu Instagram, que aí a gente vai lá todo mundo assistir seu vídeo. Ok, Fechou? então. É porque aí é bom Fechou. para que você também responde o pessoal, que vai que esse pessoal não pergunta de novo a mesma coisa, né? Então aí já aproveita para perguntar. Teve uma autora que eu fiz, a Núcia, que ela de cadeados, e ela teve muitas perguntas que eu não consegui fazer para ela, porque tava chovendo perguntas e tal. E aí foi batendo papo, conversando e esquecendo da hora. Do mesmo jeito que eu tô aqui com você. E aí ela foi, prometeu que ia fazer uma live e falar pro pessoal responder as perguntas. Mas não É, precisa, se você não quiser, ou se quiser, manda pra gente pergunta que a gente posta aqui também. sim, eu sou meio atrapalhada, assim, mas a gente dá um jeito. É, dá um Ah, jeito. aqui tem uma pergunta que eu vou responder rapidinho. Se eu escrevo em primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu escrevo conforme a De qualquer vibe, coisa. assim, né? Pode ser primeira, pode ser segunda, pode ser terceira. Já tem livro de todos os tipos de narrativa, tá, Jamile? Beijinho, A Jamile pergunta bastante, ela tá sempre nas nossas lives. querida. Um beijo pra Jamile. E assim, pessoal, vocês também podem me acompanhar nas redes sociais, né? Eu Sim, não estou no esquece. Instagram, no Facebook. É, Ela tem um grupo no Facebook também, Amadinhas da Di. Ah, tenho Amadinhas da É, Di, manda convite lá, né, que eu aprovo. é. E lá eu sempre deixo dicas, né, do que eu tô fazendo, do que eu tô escrevendo, deixo cotes, troco ideias, indico livros, enfim, é um canal que eu tenho muito legal para E é conversar muito com bom as porque tem minhas. contato também, né, com as leitoras, né? Acho que Uhum, é uma forma bem tem, legal de tem. interagir. Exatamente, é muito gostoso. Amadinhas da Di é um grupo assim que eu tenho um carinho imenso. Tem a Madinha que eu me acompanha desde o Wattpad lá quando eu comecei, assim. Então, todo mundo está convidado a participar da Amadinhas da Di, conhecer as obras da Diane Berger. E eu, na medida do possível, também sempre respondo as dúvidas. Nem sempre eu consigo responder na hora, né? Tipo, mas se quer mandar uma mensagem, quer participar, só me seguir ali nas redes sociais, deixar sua mensagem, que na medida do possível eu vou respondendo. E eu também tô no Isso aí. Wattpad, Grazi. Ah, é? Fala do seu Aí, Wattpad. tô no Wattpad também. Quem quiser me acompanhar no Wattpad, sempre É tô Diane postando Berger? alguma história. É Diane Berger. É bem fácil me encontrar nas redes sociais, porque é Diane Berger. Então, fechado. Eu vou te seguir lá porque eu Fechou. não te segui lá. Eu segui só no Instagram, mas eu vou seguir lá. Beleza, então. E, É, gente, eu muito também vou. obrigada pela participação. Grazi, muito obrigada. Um Muito beijo no fofo. coração pra ti. Adorei Pra você conversar também. contigo. Eu Uma também amei amada. conversar com você. Tô ainda abismada que você escreve um livro por mês, mas eu amei conversar com você. Quero dicas. Me manda Vou dicas pensar no nessa off. ideia aí. Vou pensar nessa ideia de fazer um canal, alguma coisa, de dar dicas, né? De Faz, acho repente, bem bacana. de repente tem alguma louca que se inspira, né? Porque, meu Deus do céu. Sim, uma pessoa já vai ajudar, sabe? Se uma pessoa te acompanha e vê o que você fala, o que você orienta, o que inspira, uma pessoa já é uma vitória, sabe? Então, faz sim, porque eu mesmo vou acompanhar. Faz uns vídeos, nem que seja aqueles vídeos curtos, sabe? Aquelas coisas de 1 minuto. Eu acho que super, muito bacana, acho que você tem que fazer. Porque é um ensinamento Vou para pensar mim com é um carinho. ensinamento.
É, vou mas eu pensar. acho que nessa época de quarentena, acho que nem dá, porque você nem tem mais tempo, né? Mas depois que acabar tudo isso, aí você vê Mas seu tempo, se a pode. gente É. tem que ter fé que logo a gente supera tudo isso, né? Sim, sim. E daqui a pouco a gente volta a 1.000 por hora pelo Brasil aí, Isso mesmo. escrevendo de montão, enfim. E aquela coisa, né? Vamos nos cuidar agora para poder aproveitar depois. Exatamente, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Gi, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Por suas dicas, por tudo que você falou pra gente. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, Beijo, beijo para a gente. Val também, para a família The Books, para todos os autores e fiquem com Deus. Você também, viu?